Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o nosso estudo, Parábolas de Jesus. Hoje, dia 3, nós estaremos falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Essa parábola, ela tem duas referências bíblicas, uma em Mateus e outra em Lucas. Porém, aqui eu vou estar usando hoje para o nosso estudo, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e torna-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Outra parábola lhes propôs: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Amadas, e eu achei muito interessante, porque como eu falei para as irmãs, nós estamos usando, como referência a Bíblia de Estudo da Mulher Virtuosa. E ela tem um comentário sobre essa parábola, sobre essas duas parábolas, que eu acho muito interessante. Com relação ao grão de mostarda, veja o que ela diz. O grão de mostarda era a menor semente conhecida, entre os agricultores da região na época. Aí perceba quando fala sobre os ramos, é uma semente pequena, mas quando cresce torna-se uma grande árvore, mostrando aqui o crescimento do reino de Deus. Depois de um começo discreto, vai se expandir por todo o mundo, como assim foi, né? Quem não lembra das palavras de Jesus? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a palavra do Senhor e ela tem se cumprido até os nossos dias. E com relação à parábola do fermento, também há um comentário aqui da Bíblia que diz assim, ó: geralmente o fermento, ele é um símbolo de impureza, como nós vamos ver Jesus falando, para os discípulos se guardarem do fermento dos fariseus. Mas nesse caso aqui, caracteriza o crescimento do reino de Deus. E eu achei muito interessante, amadas, porque lá na referência bíblica de Lucas, ele vai falar assim também, olha que interessante o comentário dessa Bíblia. O efeito duplo da presença do reino que começa pequeno, mas se torna grande, estando disponível para acolher a outros e ao mesmo tempo transformar a realidade ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente isso, amadas. Esse é o objetivo do reino, é alcançar pessoas para que através dessas pessoas muitas outras sejam alcançadas. Nós somos chamadas por Deus exatamente para isso. Você, mulher que está ouvindo esse áudio, você que está acompanhando esse estudo, você faz parte desses ramos. Que é isso, Luana? Sim, esse grãozinho de mostarda que cresceu, que começou a produzir ramos, você faz parte disso. Você faz parte desse projeto, você faz parte desse crescimento. O reino de Deus, ele é assim mesmo. Ele começa pequeno, ele começa poucas pessoas. Por exemplo, quando a gente começa a evangelizar um determinado local, ali poucas pessoas ouviram falar do evangelho. Daqui a pouco, com alguns meses, muitas pessoas já ouviram. Talvez algumas já se converteram, outras se renderam aos pés de Jesus. E a partir dali, o reino vai se multiplicando, porque quem foi alcançado quer alcançar outros. Eu às vezes fico pensando sobre isso. Alguém que serve ao Senhor e que não tem desejo de levar esse amor, esse perdão, essa paz que nós sentimos a outras pessoas, amadas, tem alguma coisa errada. Como assim, Luana? É simples. Como eu posso ter a minha vida transformada por Cristo e não querer que a minha família tenha isso também? Não querer que os meus colegas de trabalho tenham isso também? Não querer que os meus companheiros, as minhas, colegas de faculdade, de escola tenham isso também? Esse é o objetivo do reino, é que eu seja alcançada, que você seja alcançada e que através da minha e da sua vida muitas outras vidas sejam alcançadas. Então hoje eu quero deixar aqui como reflexão: o que é que eu e você temos feito para o reino?
como nós temos levado a palavra do Senhor até as pessoas. Amadas, eu sempre vou falar isso. Um bom testemunho vale mais ou tem mais efeito do que qualquer palavra que você disser. Por exemplo, quando as pessoas veem uma diferença em nós, elas normalmente vão nos perguntar o porquê daquilo. Vamos supor que você vai a um determinado ambiente, por exemplo, uma comemoração, não sei, e ali as pessoas estão consumindo bebidas alcoólicas. E você chega naquele ambiente, já começa a se sentir desconfortável, e aí você pergunta, tem refrigerante? E a pessoa olha para você e diz, e por que que você vai tomar só refrigerante? E aí você diz, não, eu vou tomar só refrigerante porque eu sirvo a Deus e eu não vivo mais dessa forma. Talvez eram pessoas que te conheciam antes. E antes você fazia parte desse meio, mas agora você não faz mais. Naquele momento você passou uma mensagem para aquela pessoa. Basicamente você disse, eu mudei. A minha vida foi transformada. E alguns vão querer saber o que aconteceu. E aí você vai dizer o quê? Eu me converti. Eu aceitei Jesus. Ele transformou a minha vida. E naquele momento você enviou uma mensagem. Jesus me tocou. Jesus me transformou. Jesus me pegou e mudou o meu caráter. Isso é testemunho. Eu quero que você entenda isso. Você que está aqui conosco, acompanhando esse estudo. O chamado do Senhor para mim e para a sua vida é fazer a diferença aonde quer que nós formos. E não é com palavras somente, mas é com palavras acompanhadas de atitudes, acompanhadas de mudança, acompanhadas de comportamento que honrem o nome do Senhor. Pense sobre isso neste dia. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.